Boa noite, meninas! Boa noite, boa noite. Vou fazer a live hoje porque amanhã não vai ser possível por conta das programações do Brasil, do mundo. Amém? Gente, vão mandando para as amigas, eu também vou mandando. Entrei 2 minutinhos antes para mandar para as amigas participar da live, ouvir a live. Vamos lá, eu tô mandando aqui, tá, gente? Vamos mandando para as amigas. Senhor, tem muito para falar hoje, amém? Que palavra abençoada que o Espírito Santo me revelou. Deixa eu mandar aqui. E mandei para algumas pessoas. Amém? Manda lá pro grupo das mulheres, manda lá pro grupo do estudo, manda aí pras amigas. Gente, sai mandando pras amigas assim, ó. Essa live é uma bênção, essa palavra é abençoada. E eu não quero que você perca toda palavra que eu ministro na reunião de mulheres que o Senhor me entrega. Eu sempre faço na semana seguinte uma live aqui falando sobre essa palavra, amém? Vamos lá, para aquelas pessoas que podem, porque às vezes você está num lugar, um ambiente que não permite, está só ouvindo a ministração, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração para o Senhor estar à frente, no centro total dessa palavra, porque eu tenho certeza que como incendiou o meu coração, vai incendiar o seu também, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Nós te damos honra e glória por essa live, Deus, e por tudo que o Senhor vai fazer, vai derramar nessa live, em cada pessoa que está assistindo, ouvindo, que aonde elas estiverem, elas venham ser alcançadas pelo teu poder, pela tua presença e pela tua unção. Eu repreendo todo mal que luta para que essa live não conclua e que em nome de Jesus o Senhor vem estar usando a minha boca, a minha vida para a honra e glória do Senhor Jesus, e que o Senhor vem estar falando com cada mulher, que aonde elas estiverem, elas venham ser alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, traz clareza, Deus. Traz clareza aos corações aflitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar para a palavra, que essa palavra ela é poderosa. São vários versículos que o Senhor nos mostra de como Ele está conosco a partir do momento que Ele ouve a nossa oração. A partir do momento que Ele estende os seus ouvidos, eu vou passar passo a passo de toda a palavra para você entender, compreender a partir do momento que o Senhor ouve a sua oração. Como que ele desce com o braço forte dele para te livrar de toda a situação. Amém? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, fala assim: então o Senhor, se eu estiver indo muito rápido, vocês dão help aqui para mim devagar, tá? Porque antes eu era muito devagar e fiquei me falando, ai meu Deus, eu preciso falar mais rápido. E agora parece que eu tô muito rápido e o pessoal fala que agora eu tô muito rápido, eu tenho que desacelerar. Então, se eu tô caminhando muito rápido, você fala mais devagar e eu falarei mais devagar, amém? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Ah, meu Deus, Deus é maravilhoso. E no versículo 8 fala assim, de capítulo 3 de Êxodo: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, uma terra que mana leite e mel. E me termino aqui nesse versículo. Gente, o que o Senhor está falando? Eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o seu clamor. Ai, meu Deus, não posso mexer aqui. Eu ouvi o seu clamor e eu desci. Eu desci para te livrar de toda essa situação
que você está passando, que você está vivendo. Eu ouvi a sua oração e eu desci a fim de te livrar disso que você está vivendo e a levar para uma terra boa, ampla, a terra da promessa. A gente fala aqui como a terra da promessa, aquilo que Deus te prometeu. Eu vou te levar, filha. Eu vou te levar para aquele lugar. Eu vou entrar nessa situação, eu vou te levar para o lugar da promessa. Agora, eu vou guerrear por você, porque eu ouvi toda a sua oração e todo o seu clamor e desci para te livrar dessa situação que você se encontra. Em Êxodo capítulo 3, versículo 18, fala assim: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizado como um exército. Os filhos de Israel saíram do Egito organizado como um exército. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor, Ele te organiza como um soldado no exército. Ele te dá as armas certas, a armadura correta para você lutar e guerrear. Para você sair dessa causa que você se encontra e alcançar aquilo que Deus falou que ia mudar essa situação. Às vezes você está passando um momento difícil no seu trabalho, com seus filhos, no seu cônjuge, na sua vida espiritual, com suas amizades, com suas emoções. E tudo que o Senhor está falando, eu ouvi a sua oração e desci para te levar. Agora, filha, eu vou te posicionar de uma forma que você vai guerrear. Amém? A ordem agora é sair desse problema que você se encontra. É não se acomodar com isso que você está passando. Porque eu tenho uma vida de plenitude para você em todas as áreas da minha vida. Eu não quero só que você seja boa lá na igreja, não. Ou não quero que você só seja legal, esteja prosperando financeiramente. Eu quero que você tenha a unção, a minha presença em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você viva o meu melhor em todas as áreas da sua vida. E a ordem do Senhor é: sai do problema, sai do Egito e marchar até encontrar a solução do problema. É não baixar a guarda e sim marchar até conquistar a vitória, gente. Em Êxodo capítulo 14, versículo 4, fala assim. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. E em todo o seu exército o Senhor vai ser glorificado. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Muitas vezes o Senhor endurece o coração daqueles que estão travando a guerra para nos ensinar a sermos mais fortes. Para que todos conheçam e vejam quem o Senhor é. A manifestação da glória operante dele nas nossas vidas é através de nós. Porque nesses momentos de vulnerabilidade, nós temos a dimensão do conhecimento da grandeza de Deus. Das profundidades de quem Deus é. Da sua plenitude, da sua imensidão. É só nesses momentos de horas difíceis que nós começamos a entender a graça, a misericórdia do Senhor e todas as variações da plenitude dele. Hoje a gente viu com as meninas no estudo bíblico sobre as dimensões do Senhor. Gente, são muitas dimensões, muitas variações, porque Deus, ele é imenso. O mar da imensidão do Senhor é sem fim. E é nesses momentos de fraquezas nossas, de problemas, de lutas, de guerra, que a gente consegue enxergar como que Deus é, sabe? Porque quando a gente tá tudo bem, a gente só fica assim, glória a Deus, aleluia, oh Senhor, obrigado. Gente, nos momentos de aflição,
a gente abre o nosso coração para o Senhor fala conosco, a gente vem, sabe, nesses momentos de aflição, a gente começa a ter um caráter aprovado pelo Senhor, uma vida aprovada pelo Senhor, porque é nesses momentos de aflição que a gente tem que ser perseverante no Senhor, naquilo que Ele nos chamou e nos confiou para fazer. E muitas vezes a gente desacredita no potencial que Deus tem. E mesmo assim Ele continua sendo fiel e cumpre, porque quando Ele fala, pode tudo se passar, mas as palavras dele há de cumprir. Amém? Em Êxodo capítulo 14, versículo 8, fala assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Gente, no início da nossa luta, sempre nós ficamos empolgados, encorajados e confiantes. Mas o Senhor está dando um alerta aqui. Nós precisamos estar o tempo todo confiantes com que a gente já venceu toda essa guerra que nós vamos começar a travar. Em outras traduções, nesse versículo fala que eles saíram do Egito de uma forma triunfante. Qual que é o significado da palavra triunfante? Eu já tenho a minha vitória. Eu já tenho a minha vitória. Eu já saio, eu posso estar no início da batalha, mas eu já tenho a minha vitória. Essa mentalidade que você tem que ter toda vez que você vai travar qualquer problema. Já deu tudo certo, eu vou vencer, ué. Porque o Senhor falou que desceu a fim de me livrar desse problema e Ele está me mostrando todas as estratégias para me passar por esse problema. Então, em capítulo 14 de Êxodo, versículo 9, fala assim: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Aqui fala sobre o cenário que eles se encontravam. Na frente, o mar. Aí você tem que pensar, na frente é a promessa. Na frente é o melhor do Senhor que me espera. Dos lados, a montanha de Pi-Hahirote. Atrás, o inimigo de guerra. Atrás, os meus perseguidores. E ao redor, um ambiente tomado de opressão espiritual, que é Baal-Zephon. É o cenário que eles estavam passando. Eles estavam totalmente cercados. Mas Deus te posiciona em lugares sem saídas, não para te destruir, para manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida. De um jeito, gente, que não deixa dúvida que ele é poderoso para te tirar dessa situação. Quando nós marchamos, nós estamos falando: Senhor, eu confio naquilo que o Senhor me entregou. E a ordem era para o povo de Israel marchar até conquistar. E muitas vezes na marcha, nós precisamos de combustível. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou: você muitas vezes, quando está guerreando, você precisa de combustível para se reabastecer. Porque tem lutas que são curtas, filha. É rápido. Mas tem luta, gente, que é demorada, que é longa. Mas a única ordem é: você não pode desistir. Você não pode entregar os pontos. Você precisa continuar perseverando e marchando até conquistar o lugar que eu falei que você vai ter, que eu te prometi. Várias vezes quando eu estou aqui, eu falo: Deus, eu tenho marchado pela fé. Eu tenho ido pela fé, tá tudo dando não, tá tudo falando não, mas eu tenho perseverado e marchado pela fé, Deus. Confiado naquilo que o Senhor me prometeu, confiado naquilo que o Senhor falou que ia ser operante na minha vida e através da minha vida. Então, o Senhor te fala hoje: eu te posiciono em outros lugares, eu te mudo de lugar, filha. Eu te coloco atrás, no meio, aos lados, para você descansar, para depois você ir para a linha de frente novamente.
Mas a minha ordem para você é: não para de marchar. Não para de marchar. Eu te dou as estratégias celestiais para você derrotar os inimigos e trabalho na sua vida. Mas a ordem é não parar de marchar. Não para. E nesses momentos de vulnerabilidade, esses momentos de conflitos, guerra, de problema que a gente passa nas nossas vidas, essas fases é aonde nós temos que confiar no Senhor e é aonde que a nossa fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, nasce. Não tem, gente, como uma fé verdadeira nascer e crescer em momentos que tá tudo bem. Não tem como. Para você ter um rompimento, um crescimento da sua fé, um fortalecimento da sua fé, problemas vão ter que vir. Ai, você está me jogando praga? Não estou! É a palavra de Deus, é a lei. Gente, quando a gente começa qualquer negócio, quando você abre, muitas vezes de primeira não dá certo, mas a pessoa persiste até dar certo. E aqueles que perseveram alcançam. A gente vê muitas histórias de pessoas profissionais que abriram seus negócios e no começo não deu certo, teve que mudar a forma como que era, teve que investir em outra coisa, mudar ali, mudar aqui. Mas não desistiram. Aqueles que desistem não tem, não alcança. Não consegue, gente, porque desiste no meio da caminhada. Mas aquele que persiste, alcança o sucesso. E essa lei não é só para mim, para o mundo natural. O terreno é no mundo espiritual também. A nossa vida aqui, cristã, é baseada na nossa fé, firmada na fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, tudo que você faz é por meio de fé. Vai dar certo, o Senhor me falou e eu vou perseverar. Meu Deus, meu casamento tá acabado, meu marido já saiu, tá morando com outro. Mas o Senhor falou que eu vou continuar. O Senhor falou que Ele vai reconstituir o meu casamento, a minha família. É o Senhor que faz. Quando o Senhor faz, ouve a oração, Ele desce, Ele faz toda a obra se completar. Toda obra, não é você. A única posição que você tem que ter é não entregar os pontos. Então, nós precisamos ter uma fé que move montanhas. E muitas vezes as pessoas falam assim para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis: tenha fé. Tenha fé. E quando eu estava ministrando, preparando essa palavra, eu falava, gente, falar pro outro é fé é fácil. Difícil é você querer mover as montanhas, escalar as montanhas para conseguir essa fé que seja uma fé inabalável em Cristo Jesus. Porque essa fé que muitas vezes você olha para as pessoas e essa fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa de fé. Gente, você vai ver a história dele, ela passou muito perrengue chique. Muito perrengue para ter aquela fé. Para ter aquela fé que move montanhas. Para ter aquela fé que tá passando fome, mas vê um pão na mesa. Para ter aquela fé que vê a conta vazia, mas de falar, Deus vai prover. Para ter aquela fé que as pessoas estão acamadas e mortas no hospital, mas fala a vida ali. Nós precisamos ter uma fé. E essa fé é gerada por conflitos. Essa fé é fortalecida quando passamos por momentos difíceis. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12, fala assim: disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que vocês nos tirou de lá, para morrermos neste deserto, Moisés? O que foi que você fez conosco, Moisés, nos tirando do Egito? Versículo 12. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Dissemos a você, Moisés, deixe-nos em paz, deixe que a gente fique no problema. A gente quer ficar no problema. Gente, tem gente que eu vou te falar, né? Oh, meu Deus, dá até agonia. Tem gente que quer ficar na vida medíocre mesmo. Oh, meu Jesus.
O Senhor não tem isso pra você, não. O Senhor tem muito pra você, não foi de graça que Deus morreu por você, não. Foi um custo muito alto de entregar a vida dele por você. E você acha que ele entregou a vida dele por você pra você viver uma vida de qualquer jeito? O Senhor tem um propósito forte na sua vida. Então as pessoas falavam assim, dissemos pra você, deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. No meio da luta, no meio da guerra, já começamos a nos questionar. Já começamos a murmurar, já começamos a reclamar. Já começamos a colocar a culpa no outro. Eles já começaram aqui a culpar Moisés. A gente já começa a pensar assim, Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor me tirou daquele lugar, para mim ficar morrendo aqui no deserto. Foi para isso que o Senhor me tirou daquele problema, para me morrer no problema, no meio da guerra. Gente, grava isso na sua cabeça. Toda vitória tem o seu caminho de guerra. Não tem como você ter vitória se você não passou pro caminho da luta. É impossível. Então, toda vitória tem o seu caminho de guerra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. A cruz é o que mais pega. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, fala assim. Moisés, respondeu ao povo. E esse é um versículo, dois versículos falando para nós. No meio da guerra, no meio das batalhas, no meio da tempestade, para nós ouvirmos esse versículo. Respondeu ao povo, não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Veja o livramento que eu faço na sua vida. Não é porque você merece, não. É porque eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. Você nunca mais vai ver esse problema que você está enfrentando, minha filha. Vambora, guerreia! Marcha, persevera, porque se você fizer isso e não desistir, você nunca mais vai ter esse problema na sua vida. É isso que Deus está falando. Nunca mais vão passar por esse problema se a gente tiver as forças certas para guerrear. Qual que é essas forças? Confiar no Senhor, gente. Deus está dando uma instrução. Se reveste com a arma certa. Coloca a minha armadura em marcha. Persevera. Não desiste, porque eu já te falei que eu vou te livrar desse problema. E no último versículo, aqui no versículo 14, fala assim. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Porque no momento de guerra, de aflição, de luta, a gente fica assim desesperado. Meu Deus, tá dando tudo errado. O que tá acontecendo? E o Moisés tá falando aqui. Eu confio em mim, fica calmo. Eu vou livrar vocês desse problema. Eu luto por vocês, não é vocês que lutam. A única função de vocês, a posição de vocês, é vocês não desistir. Porque vocês precisam estar ali. Concordam comigo? Vocês precisam estar ali. Para eu poder fazer na sua vida, filha. Para você poder ter a vitória. Você precisa estar ali disponível, disposta para viver aquilo lá que eu tenho reservado para você. O Senhor luta por nós. O Senhor luta por nós. Em capítulo 14 de Êxodo, versículo 15, fala assim. Essa parte mais assim desse versículo é a parte que eu achei assim muito forte quando o Senhor nos chama uma atenção. O Senhor disse a Moisés, por que vocês estão clamando? Diga aos filhos de Israel que marche, porque agora a ordem não é clamar. Agora a ordem não é ficar choramingando, não, que não conseguiu, não. Agora a ordem não é ficar murcha, não. Não é retroceder, não é olhar para trás. Agora a ordem é marchar. Agora a ordem, minha filha, é fogo nos olhos, é marchar. Gente, Deus está dando as estratégias para cada fase da luta e da guerra quando Ele responde a nossa oração. Olha para você ver, Ele tá falando, filha, eu já te respondi aquele primeiro momento que eu ouvi a sua oração e desci para te livrar. Já te dei as estratégias, já te fortaleci como uma soldada.
Agora a hora é baixar. Pra quê? Pensa o povo na luta. O povo lá, pá. E o povo na luta lá, ajoelhando pra orar. Gente, acorda! Agora é guerrear. Guerreia pela sua casa, marcha pelo seu esposo, marcha pelos seus filhos, pelas suas finanças. Agora a ordem é marchar. Parou de viver uma vida medíocre, parou de viver uma vida de oba-oba, parou de viver uma vida só de comer papinho de bebê. O que eu tenho pra você é algo sólido. O que eu tenho pra você é uma dimensão mais alta, o que eu tenho pra você é níveis altos, novos. Porque tem gente que quando tá na guerra, gente, o povo fica querendo chorar. Vai chorando mesmo, vai guerreando chorando. Quando você está na guerra, você tem que marchar. Quando você está enfrentando o império das trevas, quando você está numa luta espiritual, você tem que se posicionar. Você não pode ficar assim, sai mal. Não! Sai daqui! Eu não te aceito aqui neste lugar. Você não tem domínio sobre este lugar, porque quem reina aqui é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. É o guarda de Israel que não dorme, mesmo quando nós dormimos. Então o Senhor já te entregou a resposta. O Senhor já fez o livramento, deu conflito. Agora você tem que ir avante, perseverante, não desista. Raíssa, no meio da guerra eu me feri, eu estou toda machucada. Gente, você não tá morta. Vai machucar do mesmo jeito. Porque os que perseveram alcançam. Os que perseveram tem. Os que batem na porta, os que são incomodados, os que são inconformados com a situação que tá vivendo, tem. Eu falo, Deus, eu quero sentir mais, eu quero mais unção, mais autoridade, mais poder. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais revelações profundas, tá pouco. Eu fico agoniada, eu falo, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, porque a imensidão dele é muito grande, é como se fosse um mar que você não enxerga fim. Você tem que buscar conhecer o Senhor todos os dias da sua vida. E tá pouco o tempo todo que a gente para pra buscar o Senhor, tá pouco. Então a marcha é o que vai te levar pra vitória, é o caminho da vitória. A marcha é a antecipação da promessa se cumprindo na sua vida. A sua bênção já está à beira, não desista. Meu Deus, você pagou já um alto preço. Gente, quando eu pensava essa palavra, o meu espírito testificava com o Espírito Santo e gritava dentro de mim assim, filha, elas já pagaram um alto preço, elas já sofreram, elas já guerrearam tanto, choraram, fez tanto propósito, jejum, tanta coisa, tirou, faz tanta coisa. Agora, quando tá na beira para alcançar, elas querem abrir mão, desistir de tudo. Por quê, gente? No final da batalha, nossa, eu achei tão profundo quando isso soprou dentro de mim. Porque gente, nada vem de mim, nada vem por acaso. É o Senhor, o Espírito Santo que vai soprando dentro de você essas revelações. Eu achei tão profundo quando ele falou assim, o final de cada batalha, a luta, a guerra é mais forte, é decisivo, é um momento decisivo que cada exército pega os seus melhores soldados e coloca para guerrear, porque é um momento decisivo. É o que fala quem vai vencer. Então, às vezes, no final da nossa guerra, na nossa luta, a guerra fica mais intensa, porque é um momento decisivo. Se é você que vai vencer, o seu inimigo que vai vencer, fazendo você retroceder e enxergar o que você está vivendo, presta atenção, enxergar o que você está vivendo como um problemão e fazer você querer voltar para trás, olhar para trás e falar assim, ter esse pensamento. É melhor eu ficar lá atrás, porque o que eu tava passando lá em casa, lá atrás, nem se compara o que eu tô passando agora nessa guerra. Então eu vou ficar bem de boa na minha, porque eu não vou ter luta, não vou ter retaliação, não vou ter nada. Então é melhor ficar numa vida miserável de qualquer jeito do que ficar passando esse sufoco.
O inimigo, ele joga sujo, ele joga baixo, ele faz você duvidar de tudo aquilo que o Senhor falou pra você, que vai se cumprir. Gente, tem pensamentos que chegam na nossa mente e a gente vê que não é nosso. Você repreende. Agora, o que você vai fazer com aquele pensamento depois é seu. Então, quando eu vejo que tá pensamento assim ruim, eu já tá repreendido em nome de Jesus. Já repreendo. Porque o inimigo quer te convencer que você não vai dar conta de fazer aquilo que Deus falou que você vai dar conta. Por isso que você não pode olhar pro plano, não pode olhar pro baixo. Eu preciso olhar pro alto. Eu preciso olhar para Cristo. Ele é um nível muito alto e eu vou olhar para ele, porque ele é o meu exemplo. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos permanecer marchando, perseverar. A armadilha de Satanás é te convencer do que você não pode alcançar aquilo que o Senhor falou que você vai alcançar. Guerriei tanto. Ah, meu Deus, e na hora de marchar, na hora de pular de fase, de mudar de estação, de concluir o novo, eu abandono o barco? Pelo amor de Deus. Tanta conversa que eu ouço. De pessoas que estão com um casamento totalmente destruído. Aí eu fiquei lá acompanhando toda a passagem da guerra. E aí quando o trem vai andar, a pessoa, eu não aguento mais, vou desistir. Pelo amor de Deus, gente. Aí encontra outra, abençoada, né? Que vai colher o quê? A tua oração que tu fez. Cuidado. Porque aquilo que tu tá plantando em oração, você vai ter. Aí a pessoa tá lá, plantando, planta. Na hora de colher, vaza. Vai embora pra outra pessoa colher. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, me mata não. Eu fico assim, brava com isso. Aí quer desistir. Quer desistir do meu casamento? Quero desistir. Não, gente. É perseverar. O Senhor é a favor totalmente do casamento e da família. Totalmente é perseverar. Tem alguns casos, ok, mas não tô falando desses casos mais, extenso. Eu tô falando casos que o Senhor realmente põe a mão. Não tô falando casos de agressão física, essas coisas, tá, gente? Mas eu tô falando de casos mesmo que a gente fala assim, a gente tá perseverando, em oração. É perseverando em oração. Então, assim, quando o Senhor está quase para te entregar a sua bênção, você quer pular do barco. E ele falava assim, filha, elas não estão pulando do barco, me entregando total controle da situação conforme da dependência. Elas estão entregando o barco da situação para mim conforme de abandono, de derrota, de falar não vai dar certo mais, porque eu já tentei tudo. E eu acho tão engraçado, porque a gente só entrega a situação com o Senhor, pro Senhor, quando tá no fim as forças já se foi. É desde o começo entregar tudo por Ele. É entregar tudo por Ele, é colocar Ele em tudo, no controle de tudo, no centro de tudo. E quando você entrega, você tem que entregar para o Senhor de uma forma de dependência. Não de abandono e derrota, que não vai conseguir mais mudar aquela situação. Sabe? Entreguei para Cristo. Agora Jesus resolve. Aí a pessoa já não faz mais nada, entregou para Cristo. Sabe? Então a ordem do Senhor é não abrir mão. É não desistir. Não desistir. Senhor, já cansei. Gente, persevera, sabe? O Senhor tem tanto para nos dar. O Senhor tem uma vida abundante para nós. O Senhor não quer que você volte para trás, retroceda. E eu vou falar uma coisa, eu trouxe um exemplo sobre Davi e Saul. Davi passou 3 anos no reinado dele de fome. Ele não estava enxergando a guerra dele. Não estava enxergando o que ele passou. Como que você passa 3 anos de fome e não está enxergando que você está em guerra, gente? Ele ficou 3 anos passando fome. Ele, todo o reinado dele, todo o povo dele que ele estava liderando, passando fome. E aí quando ele se deu conta, estou passando
passando por um momento de guerra, ele foi falar com o Senhor. Ele não foi nem pegar um intermédio, não. Ele foi direto na fonte. Deus, o que está acontecendo, Senhor? E o Senhor respondeu ele. Falou, foi quebrado um acordo, um contrato que fizeram lá atrás, Davi. E assim, o que estou fazendo aqui, Senhor? Eu não fiz esse acordo, esse tratado. E eu também não quebrei. Por que que eu estou colhendo? Nós precisamos enxergar a nossa guerra. E nós precisamos pedir discernimento pelo Senhor. O que fazer para a gente quebrar também essa guerra que a gente está passando, que não muda. O cenário permanece o mesmo. Muda só as pessoas, mas o cenário permanece o mesmo. Melhora, melhora, melhora. Fica ruim, 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 ruim. Aí a gente, meu Deus, aí melhora, melhora, melhora. Não, gente, o Senhor quer melhor, 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 melhor para você. A gente vai passar por umas fases difíceis? Vai, mas o Senhor tem o melhor pra você. Ele não quer que você fique... Tem gente que não pula. Eu falo assim pras meninas. Vocês não estão pulando de fase. Vocês estão que pular de fase. Não tá pulando. Tem que perguntar pra Deus. Vocês têm que enxergar o que Deus tem pra vocês. O que tá acontecendo que vocês não estão pulando de fase. Porque acontece sempre o mesmo problema. Aí às vezes melhora. Aí depois volta a mesma coisa. O problema volta de novo. Nós precisamos ficar alertas. No meio das guerras e lutas, a gente tem que ficar alerta também com as distrações. O inimigo usa as distrações para nos atacar. Nos momentos que nós estamos distraídos, nós damos acesso para o inimigo. E ele rouba de nós revelações profundas do Senhor. Às vezes já era para ter passado disso. Às vezes já era para ter conquistado a bênção, a vitória. E por conta que você está distraída, vai ter que fazer tudo de novo. Aí você fica ali, ó, em círculos. Em círculos. Cuidado com a distração. Nossa, estava preparando essa ministração, veio tão forte isso comigo. Cuidado com as distrações no meio da guerra. Se você ficar dispersa, você vai ser saqueada por Satanás. Satanás. Por isso que nós precisamos ficar vigilantes para que o inimigo não roube nada e nem ninguém, nem nós mesmos. Nós vamos roubar aquilo que o Senhor quer operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque há uma promessa, há um propósito para nós. Amém? Então que nós não venhamos ser dispersos no meio da guerra. Não veio. Tô passando aqui porque eu já falei tupa. Vamos lá. Que sejamos... Vou me terminar agora, tá, gente? A última estrofe. Que sejamos vigilantes. Vigilantes. Deus... Eu mesmo, esses dias eu falo, Deus, me ajuda a enxergar. Não tô enxergando. Me ajuda a enxergar a arma certa que eu tenho que guerrear em prol desse problema pra me livrar disso aí. Me tornar livre disso aí. Eu tô caindo, Senhor, nessa mesma coisa. Vamos despertar, gente. Despertar. A ordem do Senhor é para você marchar confiantemente que Ele já te entregou a vitória. Amém? Em Êxodo, capítulo 15, versículo 1, fala assim. Para aqueles que perseveraram e marcharam, está escrito assim, gente. Presta atenção. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Aqui está escrito a palavra do Senhor. Capítulo 15, versículo 1. O que está falando aqui? Os israelitas venceram, saíram do Egito. Saíram daquele problema para nunca mais voltar, para nunca mais olhar para aquele lugar. Saiu daquele lugar de tormento, de dor, de tortura. Saíram daquele lugar. É isso que o Senhor tem para você. O Senhor não quer que você fique andando em círculos. O Senhor quer que você evolua. O Senhor quer te livrar desse conflito, desse problema. O Senhor quer que você saia desse caos que você está vivendo. Desse medo, dessa incredulidade, desse pavor, de estar surtado emocionalmente, de estar ruim fisicamente. Do Senhor parece que não está guinando, não está indo. O Senhor quer te tirar disso aí.
E ele tá falando aqui para todos os que perseveram. Eu tiro você do Egito. Eu tiro você do problema para você não olhar mais para ele. Para você nunca mais passar por essa situação, filha. Porque o que eu tenho para você é que você vença de uma forma triunfante, incontestável. O que o Senhor tem para nós é para que a gente venha vencer de uma forma incontestável, visível e completa nesse mundo terreno, no mundo espiritual. Amém, gente? Então a vitória é certa para todos aqueles que perseveram. E eu tenho uma música para deixar para vocês, depois vocês ouçam ela. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, dessa situação que você está passando. Eu não perdi o controle, não, das suas finanças, filho, do seu casamento, dos seus filhos. Eu não perdi o controle, não, você não está esquecida. Eu tenho algo novo para você. E eu quero que você viva esse algo novo. Eu não perdi o controle, não. Nessa música o Senhor fala, Davi estava esquecido, Jesus ficou esquecido na cruz. Mas eu não perdi o controle, não. Tudo tem um propósito. E a sua vida não é diferente. Mas para você alcançar aquilo que eu tenho para você, você precisa passar por alguns momentos que eu vou testar você. Até para fazer, sabe o quê? Prensar você. Sabe como que a palavra do Senhor fala que nós temos que fazer? Fala que Deus refina a gente como ouro. Gente, esmaga a gente, sabe? Para que ele venha e tá nos mudando cada vez mais. Tá transformando as nossas vidas de glória em glória. Para que a gente venha ter o cheiro melhor, o cheiro dele. Para que a gente venha ter a luz dele, sabe? Para que a gente seja propriedade exclusiva dele. Totalmente escrita, sim, no mundo espiritual, que ninguém ousa chegar perto. Amém, gente? Glória a Deus. Então, a palavra de hoje, marche até alcançar a vitória. Não desista. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor fala para mim te dizer hoje, eu não perdi o controle não dessa situação. Raíssa, não, mas eu não tô passando um problema, tá tudo bem. Mas você precisa alcançar algo melhor, maior. Às vezes tá tudo bem, tô conformada aqui. Mas, gente, quando Deus te leva para uma dimensão maior, você começa a achar sentido na tua vida. Então, queira viver algo novo e dimensões maiores com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Me termino aqui. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha até alcançado cada coração que ouviu e que ela venha assim germinar, que ela venha frutificar em cada coração. Que o Senhor venha estar guardando a tua palavra em cada coração, Deus. Que elas não venham esquecer do que foi dito aqui. E venham confiar, depender, ter fé no Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma live. Eu te entrego toda adoração. Eu te entrego todo louvor, Deus. Eu te entrego toda honra. Porque tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai. Por cada vida que está aqui e pela minha vida e por essa ministração. Obrigado porque o Senhor se fez presente. Obrigado porque a tua presença ela é real, ela é palpável. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. Eu te entrego toda a adoração, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou empolgada, né, gente? Oh, Jesus. Amém, gente? Então, beijo pra vocês.